Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade, às cartas da corte, vamos falar sobre o Rei de Paus. E para começar a falar sobre o Rei de Paus, eu vou dar aqui algumas palavras-chave, a respeito do naipe de Paus no tarô. O naipe de Paus no tarô, ele representa o elemento fogo, e o fogo, ele remete ao fogo do espírito. Então, ele é um naipe que está relacionado com a força que vem do espírito, portanto, com o nosso eu superior. É a fonte, da vida, que é o Espírito de Deus. Então, o naipe de Paus, o rei de Paus, na verdade, ele representa a excelência das qualidades que são trazidas pelo naipe de Paus e, portanto, pelo elemento fogo. Que qualidades são essas? Maturidade. Caráter e maturidade vêm da força do espírito. Se o seu espírito é forte, quanto mais forte ele é, mais caráter e mais maturidade você tem. Maior entendimento da vida, em sua plenitude, em sua totalidade você tem. Representa a paixão. É o nosso espírito que nos motiva, que nos dá ânimo. Quando a gente está com o espírito alegre, a gente tem motivação para fazer as coisas na vida, ânimo. Então, o seu espírito, ele dita a ordem. Qual é a sua vocação? O que te dá ânimo? O que te dá prazer? O que te dá alegria de fazer, de criar para você mesma e para o mundo? Então, é um naipe que fala também de criatividade, fala da vontade que vem do espírito, fala da intuição, a voz que vem de dentro. Essa voz que vem de dentro, que é a intuição, é a voz que vem do espírito. Essa inteligência que vem de dentro. E também fala da sua energia vital, da sua vitalidade, ou seja, aquilo que te dá ânimo, que te dá prazer, que te dá satisfação, que justifica a sua existência. Eu faço tudo isso porque eu amo fazer isso, eu faço tudo isso porque eu amo fazer isso por essa pessoa. É o espírito, é a força do espírito. Então, o Rei de Paus, ele representa a excelência de todas essas qualidades, da maturidade, do caráter, da paixão, da criatividade, da vontade, da energia vital. O Rei de Paus, então, no seu lado luz, ele é guiado pelo teu eu superior, não pelo teu ego. O ego representa o lado sombra do Rei de Paus, quando ele sai aí no seu lado sombra. Mas no lado luz, ele é guiado pela voz do teu eu superior, que é a voz do espírito. Então, naturalmente, ele é um líder inspirador, porque o espírito, ele inspira. É aquele líder que tem muito entusiasmo, muita empolgação, muita paixão por aquilo que ele faz, pela situação que ele lidera. Então, ele assume a liderança pela força do espírito. Ele lidera a própria vida, os próprios projetos, os próprios negócios, a própria família, quando se trata aí de um líder de família, com muita paixão, com muita empolgação, com muito entusiasmo, com muita força de espírito. E ele é aquela pessoa que aprendeu a ter controle, domínio sobre a própria vontade. Porque, tudo bem, nós temos que ter uma vontade, mas a nossa vontade ela tem que ser autodeterminada. Senão, ela te leva para qualquer lugar, Você se torna um joguete da sua vontade, dos teus desejos, na verdade. Mas ele aprendeu a ter controle sobre a própria vontade, sobre a própria energia criativa. E ele canaliza tanto a sua ambição, porque a ambição é algo bom de ter, ela nos motiva, ela nos dá um norte na vida. Quando você tem uma ambição na vida, você tem um horizonte para onde ir. A ambição é muito boa. Por exemplo, você quer ser um artista de sucesso. O que você precisa ser para ser um excelente ator, uma excelente atriz? De forma ética, de forma honesta, de forma transparente, você vai fazer todos os estudos necessários porque você ambiciona aquela posição, Então, ambição é algo positivo. O que não é positivo é a ganância, que é a perversão da ambição. É onde você passa por cima de quem tiver que passar, inclusive agindo desonestamente, usando as pessoas para chegar onde você quer, porque você tem ganância de estar ali. E aí você perde o aspecto humano das relações, a capacidade de ter consideração pelo próximo, de respeitar o próximo, a integridade psicoemocional do próximo. E isso é o lado sombra do Rei de Paus, inclusive. Mas no seu lado luz, ele é guiado pelas oitavas superiores do espírito, pela ética, pela inspiração que vem do espírito, pela intuição, pela transparência, pela honestidade, pela empolgação, pela paixão, pela motivação, pelo ânimo, pela força de espírito,
por tudo que é de mais lindo que vem do nosso espírito. Então o rei de paus ele seguia por isso para fazer a sua liderança. Então ele também, a partir dessas qualidades, ele tem domínio sobre a própria ambição, ele é forte, ele é ambicioso, ele tem controle sobre a própria energia criativa, mas ele age de forma ética, transparente, correta, honesta. Ele prima, inclusive, por relações baseadas na ética, na honestidade e na transparência. Por isso que ele constrói relações baseadas na confiança mútua, ou seja, ele inspira confiança e ele obtém de volta confiança também. Então ele é um líder nato, um líder magnético, né, que encanta, que atrai. As pessoas ficam encantadas com ele. E inspirador. Então ele lidera inspirando, ele lidera sendo, ele faz e fazendo, ele inspira os outros a fazer também. Então quando se vê, ele já fez uma transformação no ambiente onde ele está, porque ele age não pelo ego, não para ter validação externa e ser o centro das atenções, o umbigo do mundo. Não, ele age porque ele realmente acredita naquilo que ele está fazendo. Ele se guia pelos teus princípios, pelas tuas verdades mais profundas. Ele não é dissimulado. E ao agir assim, ele acaba inspirando todo mundo a fazer a mesma coisa. E quando vê, todo mundo abraçou a causa, todo mundo está lutando pelo mesmo objetivo em comum e todo mundo vai fazer o que ele quer. E ele gosta da inovação. Por isso que ele não tem o menor problema de começar novos projetos, de abraçar novas ideias. Então ele vai ser aquele empreendedor que não tem medo de se lançar num negócio novo, e às vezes até muito diferente, aquele artista que vai começar um movimento novo, aquele ativista que vai começar uma causa social verdadeiramente transformadora. Ele vai ser o cineasta que vai desbravar novas fronteiras do conhecimento. Então ele é essa pessoa inovadora, porque ele é criativo. E saiba, a criatividade ela vem do espírito. O ser humano, ele é tão miserável, né? Tudo tem que levar a nossa assinatura, mas na verdade tudo que supostamente a gente cria no mundo já foi pré-criado por Deus, que só estava esperando a hora certa, a pessoa certa para canalizar a inovação dele. Então, na verdade, tudo que a gente faz não é algo que veio da gente, veio de uma inspiração maior que nós estamos canalizando, né? E nós fazemos questão de assinar tudo. Deus não faz questão de assinar nada, mas a gente faz questão de assinar tudo. Então o que acontece? Ele consegue canalizar essas inovações e inspirar todo mundo a abraçar a mesma ideia, porque ele ensina sendo. Ele faz e fazendo, ele inspira todo mundo a fazer também. Ele é um agente de transformação aonde ele está. Então a motivação dele é sempre um bem maior. Nunca é ele mesmo, sozinho, né, o umbigo do mundo. Não é isso. A motivação dele é sempre um bem maior. E ele é guiado pelas tuas verdades mais profundas, ele é guiado pelos teus princípios mais profundos, ele não age de forma dissimulada. Ele é transparente e preza por isso nas tuas relações. Tudo com ele é baseado na confiança mútua. E ele gosta da inovação. A questão é que, quando ele vai para o lado sombra, ele perde a conexão com a sua sabedoria interior. Portanto, ele perde a conexão com o teu eu superior, com o teu espírito. Ou seja, ele corta a fonte. Ele deixa de canalizar as inovações, a criatividade. E aí ele fica fossilizado. O que é fossilizado? Ele fica enrijecido. Ele se fecha para toda e qualquer inovação porque o foco dele se torna a estabilidade. E aí ele tem medo de ideias novas, de novos caminhos, porque ele tem medo de perder a estabilidade que ele tem. E ao invés dele inspirar sendo, ele se torna uma pessoa muito arrogante, porque veja, o rei de paus ele tem muita autoconfiança, e essa autoconfiança ela não vem de um lugar de arrogância, vem do senso verdadeiro que ele tem e real das próprias capacidades, do próprio valor. Ele não vai se diminuir para caber na caixa dos outros e ele não vai fazer isso por arrogância, ele vai fazer isso porque ele tem muita dimensão do próprio valor. Mas no lado sombra, ele se torna arrogante sim. Ele se coloca num patamar de superioridade onde ele se considera superior do ponto de vista da inteligência a todos. Então ele se fecha a opiniões diferentes, a novos aprendizados, ao crescimento. Ele estagna. Ele deixa de ser criativo, de abraçar inovações, porque ele se põe nesse patamar de superioridade, nesse patamar de arrogância, de orgulho, de ego. Ele se torna uma pessoa egóica. Ele não se guia mais pelo eu superior, mas ele se guia pelo próprio ego. Ele se torna o famoso umbigo do mundo, né? Venha a nós o vosso reino nada.
Então as ações dele, ele perde, né, essa capacidade de agir para um bem maior e ele começa a agir para o próprio ego. Ele quer que o ego dele seja massageado. Então, tudo o que ele faz é para ter reconhecimento público, validação externa. Ele chega a se prestar a fazer coisas idiotas para poder ter o clap, clap, clap de todo mundo, né? Ele se torna um imbecil, na verdade. Então, ele perde essa questão de autoridade. E como todo rei no lado sombra, ele se torna inseguro. E a insegurança gera essa reatividade. A reatividade gera essas falas agressivas, cortantes, então ele não inspira. Ele começa a diminuir as pessoas. E aí ele afasta, ele gera ressentimentos, gera inimizades, e ao invés de ser um agente de transformação, ele se torna um agente tóxico no ambiente, né? Onde as pessoas, na verdade, gostariam de estar a léguas de distância dele, e muitas vezes não podem estar, dependendo do contexto. Então ele perde o brilho do espírito, porque ele corta a fonte de conexão. Ele perde a capacidade de inovar, de criar, porque ele perde a conexão com a fonte do espírito. Tem vários insights, né? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de mais nenhum aqui. A ambição dele se torna ganância, que é a perversão da ambição, né? Ele passa por cima de quem tiver que passar, inclusive usando mesmo as pessoas para conseguir o que ele quer e depois descartando, porque no lado sombra, os reis do tarô, eles perdem o aspecto humano, eles perdem a generosidade, eles se tornam autocentrados. É o que eu falei, venha a nós o vosso reino, nada, né? Então ele usa as pessoas e nem se preocupa se isso vai machucar, se isso vai gerar assim, traumas nas pessoas, porque ele tá muito autocentrado. E assim, além disso, ele também exige a submissão, né, e não o respeito. Ele perde o respeito, ele exige a submissão. Se torna verdadeiramente uma pessoa arrogante, presunçosa, que se considera superior a todo mundo, só ele é o mais inteligente, só as ideias dele são geniais, ele se fecha a ideias diferentes, portanto ele também emburrece. Ele começa, a ousadia dele vira imprudência e a coragem, né, que ele tem no lado luz vira temeridade, porque ele não mede as consequências dos próprios atos. Ele não para refletir antes de agir e automaticamente ele acaba se prejudicando e prejudicando as pessoas que confiam nele também ou que dependem dele. Então ele prejudica, as ações dele são atabalhoadas, precipitadas muitas vezes. Né? Por trás da fachada de força, né, da carapaça de força que ele vende para o mundo, na verdade o que existe ali é uma pessoa extremamente insegura e que tenta compensar essa insegurança com a reatividade, ao se colocar num ponto de extremamente defensivo. Eu me defendo de todo mundo. Né? Isso é típico de uma pessoa insegura. Ela fica reativa e extremamente na defensiva. Então, mas ele esconde isso através dessa carapaça de força, de controle, de domínio. Ele quer ter controle da situação, porque uma pessoa insegura, ela quer controlar tudo, ela quer dominar tudo como se isso fosse possível. Não é, mas na cabeça do inseguro é. E os reis no lado sombra, eles se tornam inseguros. Então, eles se tornam demasiadamente dominadores, controladores, reativos, ficam na defensiva, eles estagnam, eles se fecham para ideias diferentes. Basicamente, todos os reis no tarô acabam degenerando nessa característica, por motivações diferentes. No caso do rei de paus é porque ele corta, né, essa conexão com a sabedoria interior, com a fonte da sabedoria, que é Deus, que é a intuição, que é a inteligência superior. Enfim, a força que vem do espírito, né? E outra coisa, o elemento fogo, ele tem, se você observar, vamos trazer um pouco da astrologia. Os signos de fogo, quem tem muito elemento fogo no mapa, porque não basta ter só o sol no elemento fogo, tem que ter muito elemento fogo no mapa. A pessoa, ela é colérica. Quem tem muito elemento fogo no mapa, ela é naturalmente colérica. E o colérico, na sua oitava superior, ele é um grande realizador, porque ele aprendeu a ter domínio sobre a própria impaciência, sobre a própria intolerância. Porque como ele pensa mais rápido, ele age mais rápido, ele acaba se tornando, na sua oitava mais inferior, impaciente e intolerante com as pessoas que são, na cabeça dele, mais lentas e com toda a burocracia que atrapalha o andamento dos planos dele. Então ele fica irascível, dominado pela ira, pela cólera,
né? Por isso, colérico. Mas quando ele aprende a ter domínio disso, ele tem uma natureza dinâmica, uma natureza assertiva, que sabe olhar o lado bom de todo mundo, domina o lado ruim do próprio temperamento. Então, o Rei de Paus, ele é um colérico. Só que é um colérico que no lado luz foi bem trabalhado. Ele tem domínio sobre a própria cólera. Mas no lado sombra, não. Ele é aquela pessoa que fica irritada, impaciente e intolerante com pessoas mais lentas, e com toda a burocracia que atrapalha o andamento dos teus planos. E automaticamente ele fica suscetível a ter rompantes, explosões de raiva. E quem aguenta lidar com esse tipo de coisa? Ele afasta as pessoas, ele intoxica o ambiente, né? Então, no lado sombra, o Rei de Paus, ele é esse colérico não trabalhado no temperamento. Porque é típico do elemento fogo, né? Então, mas por que tudo isso acontece? Porque o ego dele, no lado sombra, fica inflado. E toda pessoa egóica, ela se põe nesse patamar de superioridade, onde ela é melhor do que todo mundo, as ideias dela são mais geniais e ela não tem paciência com a ignorância alheia, né? Ela, como se isso fosse verdade, né? Mas na cabeça de uma pessoa colérica, num temperamento mal trabalhado, é isso mesmo. E o Rei de Paus, ele representa muito bem essa característica no lado sombra. Né, ele se torna egóico. Agora, quando ele age pelo lado luz, com essa conexão profunda com o espírito dele, ele é uma pessoa que inspira, que cativa, que inova, que convence todo mundo a abraçar a causa e que transforma. Transforma não a si mesmo apenas, mas o coletivo, que ensina sendo, que inspira a fazerem fazendo. Então, ele é esse líder nato, magnético, inspirador, mas, infelizmente, no lado sombra, ele degenera. Ele se torna arrogante, ele se torna um mandão, um dominador, um impaciente, um intolerante, um tirânico. Ele abusa da própria autoridade, ele menospreza os outros, ele usa as pessoas para chegar onde ele quer, ele perde, né, as melhores qualidades do espírito. Ele vai literalmente para o lado sombra. Então, esses foram os insights sobre o Rei de Paus. No próximo vídeo, a gente vai falar do Rei de Copas. Eu espero que tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilha, comenta, ativa o sininho para notificação de mais vídeos. Assim você ajuda o canal e permite que esse conteúdo chegue a outras pessoas que também têm interesse nele. Beijinho, tchau, tchau.